Não nos deveria surpreender nada saber que, por trás dos novos protestantes, estou falando de religião, estaria o rabinato sionista da Eretz Israel, como já se deu no passado. Veja, é uma afirmação ousada, hein? Partiu de um artigo do André Figueiredo, lá no Facebook. Veja, ele diz o seguinte: nenhuma rebelião de cunho religioso ela prospera se ela não minar a doutrina que a sustenta. Estão entendendo? Então veja, a partir de 1965, o Concílio Vaticano II se tornou alvo desse pessoal, que se diz um movimento de resistência, né? E que agora eles não são apenas críticos, eles não se resumem a fazer críticas, ele nega a legitimidade mesma dos eventos conciliares e dos documentos oficiais da Igreja Católica. Eles se denominam guardiões da tradição, né? Então, o Vaticano II, né, seria um concílio pastoral e não um concílio dogmático, que é o que ele é de fato. Ou seja, ele estaria desautorizado diante desta tradição, né, desse red trad aí, desses radicais tradicionais. Pior ainda, ele sequer seria um concílio pastoral, ele seria um concílio herético. Né? Ele faz parte da falência da igreja e que a igreja não é mais infalível. Existem alguns expoentes atuais dessa tendência, né? Eu já citei em outros canais, mas eu não vou citar hoje, né? Alguns que advogam por esse radicalismo tradicionalista, entre aspas, né? Eles fazem aulas, publicações, livros, dizem que o concílio é errado, é incompatível com a tradição deles, né, no caso, né? Veja, a ponto de criticarem os documentos oficiais, né, da Igreja Católica, como Dignitatis Humanae Nostra Autate Lumen Gentium, né? Eles começam a criticar as ambiguidades, quer dizer, eles procuram as ambiguidades. É fácil você procurar o que você quiser num texto se você tiver devidamente ideologizado, né? E assim diz que o concílio deve ser corrigido, rejeitado, né? Bom, isso aí é a mesma lógica dos protestantes, lá na época do Lutero, né? É a mesma lógica. A igreja errou e precisa ser purificada, dividida, destruída, veja bem, né? Então, eu faço a crítica aqui constante desse pessoal, né? Esses pseudo-tradicionalistas, né? Eles fazem muitos sites, cursos, publicações, por exemplo, lá no Centro Dom Bosco, né? Criticam o Catecismo de 1992, critica o João Paulo II, o Bento XVI, nada serve para eles, nada é suficientemente bom. Veja, ao contrário de um dos de um dos pais da igreja, que é o São Tomás de Aquino, que acolhia as decisões do magistério, ou seja, das autoridades efetivas da Igreja Católica, né? Então, assim, você não pode tratar documentos da igreja, né, porque você não gosta ou porque você se acha mais santo do que Jesus, né? Ou você é católico ou você é um tradicionalista e radical, né? E aí diz que o catecismo moderno ele não é bom porque relativizou o inferno. Veja, o inferno não pode ser relativizado. Promoveu o ecumenismo liberal. Veja, eu fiz várias vezes aqui no meu canal, eu defendi o ecumenismo. O diálogo entre as religiões é necessário. Ecumenismo não é comunismo, né? Não é socialismo. Ecumenismo é diálogo entre líderes, necessário. E assim, esse pessoal tem a heresia assim na ponta da língua, né? Tudo é herético, acusam, né? E ninguém se salva, hein? Veja, eles vão contra até mesmo o Roger Joseph Ratzinger, o maior teólogo dogmático do século XX. Então, ninguém é suficientemente bom para eles, né? Com certeza, eles condenariam o próprio Jesus Cristo como herético, né, se Jesus Cristo voltasse aqui no mundo, né?
Então rejeitam o João Paulo II, citam o Pio X, desprezam o Bento XVI, acusam o Dei Verbum. Bom, então esse artigo ele é muito interessante, pessoal, e ele é do André Figueiredo, que é praticamente uma autoridade nesses temas, né? Eu não sou uma autoridade nenhuma em assuntos de religião, em assuntos de dogma, em assuntos de... Veja, o meu cunho é mais comparativo. Eu comparo religiões. Eu acho que uma religião ela só pode ser compreendida partindo das premissas dessa própria religião. Você não pode usar uma religião para julgar outra. Quem faz isso daí é chapéu de alumínio, né, como se diz, né? Então, assim, vamos parar de criticar aí o Concílio Vaticano II, o Catecismo de 92. Né? Veja, e resumindo, ó, esses chamados guardiões da tradição, que é como eles se autodenominam, guardiões da tradição. Veja, o nome já é assim uma coisa boba, né? Parece coisa de flâmula, de loja, uma coisa assim. Estão mais preocupados com uma imagem, em associar-se a uma imagem. Criam símbolos também, né? Eles gostam de símbolos, né? Veja, eles são um grupo de ativistas de extremo-direita, né? Cujo objetivo é derrubar e substituir a atividade legítima e necessária da Igreja Católica. Simples assim. Não me surpreenderia nada ver o sionismo e o rabinato sionista por trás desses conservadores aí, revolucionários, né? Porque eles já estavam atrás lá dos protestantes, lá, da reforma protestante. Bom, pessoal, então isso aí é apenas para pensarmos, né? Para refletirmos. Veja, aí um indivíduo, eu coloquei assim, a essência do sionismo é te enganar e finalmente te descartar, né? Aí o Gilmar Moreira, que é muito meu amigo no Facebook, mas assim, ele nunca está de acordo comigo. Ele só consegue falar alguma coisa se for contra, né? Ele falou, então o PT e os membros do STF são sionistas. Aí minha resposta, o PT historicamente é mais ligado ao catolicismo, né? Ao catolicismo, à religião católica. Já a direita bolsonarista, olavista, bolsolavista, é mais ligada aos neopentecostais, aos pentecostais, aí a bancada da Bíblia, né? Que eles usam a Bíblia justamente para acusar os outros, né? A bancada dos evangélicos. Veja, esse pessoal é muito, mas muito manipulado pelos sionistas, né? Bom. Outro ponto, pessoal. Quem acha que religião refere-se a fatos históricos comprovados pela ciência acadêmica, pela ciência histórica tradicional, que se consolida ao longo da própria história, é porque a história ela vai se autoaperfeiçoando também. Veja, mas quem acha que religião se refere a fatos históricos comprovados não sabe o que é religião, né? A religião não é o fato histórico vigente, o fato histórico oficial. Ela não é isso. Claro, é preciso tomar muito cuidado também, porque muitas vezes a história ela é contada pelos vitoriosos, né? Mas o verdadeiro historiador ele sabe disso, né? Ele vai atrás da verdadeira história. Por exemplo, como fez lá da Escola dos Anais, né? Essa escola francesa notável, né? Eu tive um professor muito bom da Escola dos Anais, na época que eu fiz o mestrado, né? Bom, então religião não é fato histórico, são coisas diferentes. Religião ela usa alguns fatos históricos, que ela seleciona, ela recorta certos fatos históricos da realidade, e aí entra ficção, poesia, hermenêutica, exegese, moralismo, exortação. Cria-se uma religião. Quer dizer que a religião ela tem um aspecto literário avassalador, literário no sentido de literatura, né? E ela acaba também sendo uma forma de controle da sociedade, apesar das divisões que se criam em função das diferentes religiões, nas diferentes épocas, das diferentes civilizações. Mas veja, fazendo um comparativo aqui, ó, rápido e fácil, veja, cristianismo, islão e judaísmo. São três religiões, como se diz,
monoteístas, elas acreditam em um Deus único. O cristianismo chama ele de Pai Celestial. O Islã chama de Allah e o judaísmo chama de Jeová. Veja, hipoteticamente seria o mesmo Deus, né? Seria aquilo que os hindus chamam de Parambrahma, um Deus transcendente que transcende essas divisões, né? Veja, mas no cristianismo, Jesus ascendeu aos céus. E no islamismo, Jesus ascendeu aos céus. Tá aí no judaísmo reformado, aí, no sionismo. Jesus não ascendeu aos céus, né? Veja, Jesus é Deus encarnado para o cristão, né? Ele é o Messias. Ele é o único Messias, o último profeta, o último dos profetas. Veja, para o islâmico, Jesus é a palavra de Deus. Ele fala inspirado por Deus. Ele é mensageiro de Deus. E é o penúltimo profeta. Ou seja, porque isso é outra religião. Para acreditar em outras coisas, você não deve desrespeitar uma religião para fazer a defesa da tua. Não, você deve simplesmente seguir a tua religião. E a outra pessoa segue a outra religião. Você pode até estudar a religião do outro, né? Mas você não vai usar a tua religião para denegrir, para difamar, para depreciar outra religião. Porque ela serve para aquelas pessoas que seguem aquela religião. No sentido ético, moral, de melhorar a vida, de evoluir, de procurar ser uma pessoa melhor. Veja, então, para o islamismo, ele é o penúltimo profeta porque o profeta Maomé, Muhammad, é o último profeta. E no sionismo, veja, Jesus é um Messias falso, né? E ele é muito nocivo, né? Bom, aí, olha, no cristianismo, Jesus está no céu, né? Ele está no céu, ele está esperando o regresso da humanidade redimida, finalmente reunida e unida. No islamismo, Jesus se encontra em corpo e alma no céu, e ele voltará para julgar, isso está no Alcorão. E no sionismo, nesse judaísmo falso, nesse judaísmo reformado, veja, Jesus não vai voltar porque ele está queimando no inferno. No cristianismo, Jesus realizou milagres com o seu poder divino, não é assim? No islamismo, Jesus realizou milagres com o poder de Deus. Tá. E no judaísmo, Jesus realizou obras impressionantes graças ao poder de Satanás. Está escrito no Talmud, né? Outra coisa, o seu nascimento foi virginal e santo para os católicos. Para os islâmicos, seu nascimento foi virginal e santo, né? Porque eles são devotos de Maria, assim como nós, né? Veja, para o sionista, aí, o judaísmo reformado, aí da Eretz Israel, ele é produto de uma infidelidade, né? Bom, então é isso, pessoal. É bom a pessoa refletir antes de ficar louvando. Aí o pessoal que cospe, cristãos. Veja, em Israel é proibido você mencionar o nome de Jesus, né? Então, senhor Tarcísio, pensa bem. Talvez seja melhor o senhor ser governador lá de Israel, né, e não no Brasil, né? A gente precisa de brasileiro aqui. Tá? E o Brasil é um país cristão, né? Outro comentário que eu fiz aí bom, eu não vou falar de política nacional, falar um pouquinho lá do Irã, né? Veja, o Irã é o Estado que foi agredido aí na guerra do Oriente Médio. E ele foi agredido, falando de país para país. Ele não é o Estado que agrediu, ele foi agredido, né, por Israel. Veja, eles mataram o Nasrallah, sabe, um grande líder islâmico. Simplesmente eles matam as pessoas. Matam cientistas nucleares, matar engenheiro nuclear. Pô, isso é loucura. E os próprios generais lá do outro regime. Não, é o seu método, né, que eles chamam de decapitação. Veja, e aí Israel e a ONU violaram a carta da ONU quando atacaram o território iraniano. Você não pode atacar, a ONU ela sustenta a autodeterminação dos povos. Se o cara quer ser islâmico, se ele quer ser candomblé, se ele quer ser da religião da nova era, se ele quer ser viking, é problema dele. Você não tem nada com isso.
né? Cada logo com sua mania, assim. Bom, então Israel e ONU, não, Israel e Estados Unidos violaram a Carta da ONU, apesar que essa Carta da ONU aí também só serve para inglês ver, né? Então elas atacaram o Irã. Veja, eles não tinham sido alvos de ação armada prévia da parte do Irã, né? É uma farsa desconsiderar esse fato essencial. Quem atacou foi Israel, né? E os Estados Unidos entrou, porque ele não consegue viver sem sustentar este ancião aí de 77 anos, que é Israel, que não consegue andar com os próprios pés. Eles têm lá o lobby sionista, o medonho lobby sionista, que manda nos Estados Unidos, né? Então é urgente romper relações diplomáticas e comerciais com o hediondo Estado sionista e genocida de Israel. É urgente romper as relações diplomáticas. O Brasil tem que fazer isso. O Brasil tem que ser um líder da América Latina, um líder do sul global. É preciso isolar esse governo medonho completamente. Porque tudo o que eles fazem é cometer desatinos contra os povos que vivem em torno deles, né? Eles são os verdadeiros antissemitas, hein? Então é importante frisar essa questão, né? Outro ponto, continuando falando do Irã. O Irã está atacando com mísseis balísticos a base americana de Al-Udeid, no Catar. Veja, a retaliação a essa agressão americana já começou. Posso estar errado, mas talvez não seja exatamente o que se deve fazer. Mas se deve também lembrar que eles estão sendo proativos, né? Quando eles atacam uma base americana, né? Eu acho que seria mais correto, entre aspas, porque se trata de guerra, né? E nada numa guerra é exatamente correto, né? O correto seria intensificar os ataques ao Estado sionista, né? Bom, talvez ele tenha feito uma jogada correta, ele deu uma resposta aos Estados Unidos, tipo, não temos medo de você, ô grande Satã, né? Senão ficaria uma questão não resolvida, né? Bom, então eu acho que é isso daí, pessoal. O vídeo vai ficar bem curto hoje. Pequenos comentários que eu faço aqui. Um outro ponto, veja, se o gajo idolatra o imperialismo, Israel, os Estados Unidos, o sionismo, não tem como ser meu amigo, né? Não tem como, né? Se o cara idolatra o imperialismo, né, que faz guerras medonhas aí contra todo mundo. Bom, mas ele pode comentar com educação, com respeito. Se for algo aproveitável, tudo bem, né? Eu falo isso mais para os meus seguidores lá do Facebook, já que aqui no canal o pessoal é de alto nível, né? A torcida e o já ganhei, não é algo que se aproveite, hein? Eu já vi muito já ganhei perder, né? Já vi muito invencível perder ou bater as botas, né? E para terminar, pessoal, veja, eu sou da teoria de que o mais alto poder existe nesse mundo. É exercido por um grupo bastante reduzido de pessoas. O seu poder de persuasão e a sua capacidade de serem obedecidos praticamente de maneira cega, a obediência cega é praticamente limitado. Eles têm esse poder de serem obedecidos. Não são necessariamente sionistas ou globalistas, ou magos, ou generais, ou cientistas, políticos ou bilionários ou trilionários, hein? Mas pode-se afirmar, eles estão fora do circuito conhecido. Sabe? Não é o Trump, não é o Elon Musk, não é nem mesmo o Putin, nem mesmo Xi Jinping, muito embora eles estão num status mais alto dentro da ciência política. Veja, nós temos um vislumbre dessas pessoas, alguns traços dessas pessoas, alguns sobrenomes de guerra, lá do Escudo Vermelho, Morgan, Goldsmith, Astor, Collins, a família Lee, que inclusive é chinesa, mas a personagem real, ela só pode ser deduzida a partir dos fatos, né? Aliás, sobre os quais nós temos uma reduzidíssima participação ou influência. O máximo que a gente pode fazer é dar uns pitacos aí, né? Ok, pessoal? Me perguntou aí quem é que eu sigo nas redes, né? Especificamente de geopolítica, que fazem parte das minhas fontes. O Deleon Peta eu gosto, o Rogério Entablian eu gosto. Eles são analistas independentes, com uma contribuição diferenciada. O Verdade Concreta, o Checkmate Global, também são dessa categoria independente. Dos norte-americanos, eu citaria o Scott Ritter, o Douglas McGregor, o Mersheimer, o Jeffrey Sachs, o Judge Napolitano e vários outros.
Dos nacionais, toda a equipe e canais coligados ao Arte da Guerra, né? Que é, vamos dizer, o nosso pai aí espiritual na análise geopolítica aqui no Brasil. Que, veja, os canais coligados do Arte da Guerra é mais de 10 canais, né? Asiáticos tem o Xianfu, o Dani Haiphong, o Inside China Business e outros. Eu também sigo economistas, aí, o Cobori, o Paulo Nogueira Júnior, o Luiz Nassif e vários outros. As minhas fontes preferidas, contudo, como eu já falei várias vezes, são o Alfredo Jalife, o Daniel Stulin, o Pepe Escobar, o Thierry Meissan e outros poucos, né? Veja, uma fonte, ela pode ser uma pequena frase no X, uma fonte pode ser um vídeo, um livro, um texto, um artigo, uma bibliografia, né? Por exemplo, o Alfredo Jalife e o Meissan são autores prolíficos. Praticamente todos escreveram livros, são autores, dão entrevistas a muitos outros canais, né? Incluindo os canais da mídia mainstream, né? Por exemplo, ele vai lá também na Jovem Pan, na CNN, eu duvido que ele apareça. O que eu dispenso permanentemente são os canais do tipo rock, né? Os chamados canais de moleques, de torcedores. Veja, são muitos canais de torcedores, mas que eles devem ser considerados, sim, dentro da guerra midiática, da guerra da informação, da guerra da comunicação. A fake news e o sensacionalismo têm um peso na formação da opinião, mas jamais poderão mudar os fatos. A propaganda jamais vai poder mudar os fatos, né? Um vídeo real de um fato pode valer mais do que um livro. Um livro falso, por exemplo, os protocolos dos sábios de Sião, que tem uma enorme influência na Segunda Guerra Mundial, pode valer mais do que 10 livros verdadeiros, que as pessoas não conhecem, né? Porque a propaganda e a ideologia têm um peso muito grande. Então, veja, na análise tudo é relativo, né? Tudo deve ser ponderado. O conhecimento de geografia, história, ciências políticas é crucial. Você tem que ser imparcial, comedido, você tem que ter um saudável ceticismo. E você tem que ter a capacidade intuitiva de perceber o desenlace das tramas. É mais arte do que ciência. Bom, quem chegou até aqui já dá o like no nosso vídeo. Torne-se seguidor do canal. Verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Seu interlocutor aqui é Helder Araújo. Faço vídeos há 2 anos, 2 ou 3 vídeos por semana, na faixa de 20 minutos cada vídeo. Então, se você gostou do vídeo, prestigie aí o nosso canal, fazendo o seu comentário, trazendo um seguidor para o canal, replicando nas suas redes. Agradeço aí quem ajudou o canal com o Pix, o canal não é monetizado pelo YouTube. Então é isso que tínhamos para hoje, pessoal. Muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.